Eu vim fazer a produção, solta a vinheta aqui fora, porque não tem condição de fazer isso. Essa turma deles. Mas não tem jeito. Produção! Solta a vinheta! Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão. Olá, filhos de Deus! Estou aqui com mais um vídeo no nosso canal feito para vocês aí de casa. Sim, um canal livre para todas as idades, meus amores. Você que é novo no nosso canal, novo inscrito, sejam bem-vindos, tá bom? E você que continua com a gente, né? Sejam bem-vindos também, meus amores, todos vocês, viu? E agora vamos louvar ao Senhor. Noé Era o homem justo e bom, ele andava com Deus. Um homem legal, muito especial, ele andava com Deus. No seu coração ele tinha amor e perdão. Não fazia mal nenhum animal. Que legal era o seu Noé! E que legal era seu Noé, né? Ele foi um homenzinho muito bom, né, Cécio Miguel? E agora vamos para mais um Contando Seus Passos. A inveja. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Isso, meu amor. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. É isso mesmo. A inveja é uma atitude errada que leva ao comportamento pecaminoso. Inveja é querer ter o que a outra pessoa tem, ficando ressentida com seu bem. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando a outra pessoa é abençoada e chega mesmo a odiar seu irmão, porque tem aquilo que cobiça. Acontece muito isso, né? A pessoa na frente é uma coisa, por trás é outra, porque a cobiça é Lá na maior. frente da mídia é assim, mas atrás, né? Tem aquela cobiça, aquela vontade de ter as coisas da sua amiguinha, né? Seja até material, até a parte de sentimental, né? Um casamento abençoado, um casamento que tem Deus, os filhos são bem, né? Então tem muitas pessoas que têm inveja de ver o outro bem, de ver o outro prosperar, entendeu? E isso não faz bem. Em vez de ter inveja, devemos amar as pessoas. Quem ama a outra pessoa quer seu bem e não fica com inveja se não recebe as mesmas bênçãos, tá certo? Então, ore comigo, coloca a mão no seu peito, tá? No seu coração. Senhor Deus, tira, Pai, qualquer sentimento que possa atrapalhar a minha comunhão com o Senhor e também com o meu irmão. Arranca de minha inveja e a cobiça das bênçãos dos outros. Peço que teu Espírito inunda o meu ser e me torne ser humilde, que a paz do Senhor transborde o meu interior. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá bom? Essa oração foi para realmente tirar qualquer coisinha que está no seu coração e atrapalha a comunhão com Deus e com o próximo, tá certo, meus amores? E agora vamos para mais um capítulo da série do Velho Testamento. É porque essa série ela nunca tem fim, a palavra de Deus. É 1.200? E agora vamos, sempre vai ter o que falar da palavrinha de Deus, né? Então vamos embora. E o capítulo é Lutando contra a Inveja, hashtag parte 60, né, Cécio Miguel? E vocês estão preparados para mais uma historinha? Vocês perceberam que o título é falando sobre lutando contra a inveja? Deus, ele é tão bom, né? Ele dá uma sabedoria tremenda que ontem, quando a mamãe Helena estava estudando, né, antes de tarde, e olha o que aconteceu, ela escutou um pastor, né, falando sobre a inveja. E isso, né, ela ficou com aquilo na cabeça. Amanhã eu irei falar sobre um versículo no Contando os Passos da inveja, né? E foi isso que aconteceu. Mas na historinha de Davi de hoje, justamente Deus sabe todas as coisas. O título é Lutando contra a Inveja. Então, pra você ver, né, que Deus é uma bênção, né? Então não fui eu que escolhi o título, né? É a própria historinha de Deus aqui de Davi. E vamos embora. Vamos embora. Vamos. Aqui está dizendo assim: Davi era um soldado valente, suas vitórias alegravam todo o povo. As mulheres cantavam sobre Davi como alguém que fazia mais do que o rei Saul. O rei Saul não gostou disso e ficou com ciúme. Por causa da inveja, o rei Saul passou a perseguir Davi. O rei achava que Davi queria tomar o lugar dele. Um
dia Davi estava tocando um instrumento musical para o rei. Ele tocava porque a música deixava o rei mais calmo. Mas nesse dia não foi assim. Tá ele na parede com uma lança. Saúde, minha filha! Eu corto ou deixo? Eu vou deixar, viu? E embora. Saul ficou olhando para Davi, pensando em espetar ele na parede com a lança, como eu tinha falado. E tentou fazer isso 2 vezes. Ainda bem que Davi era rápido e se desviou da lança. Desde então, Davi teve que fugir muito para se livrar das perseguições do rei Saul. Davi sofria por ter que se esconder, ainda mais porque ele não fez nada contra o rei Davi. Algumas vezes precisava se esconder em cavernas, passar fome e pedir ajuda a estranhos. Até seus pais, ele precisou deixar em um lugar protegido. Tava gravando? Não tava gravando. E eu achei que tava gravando e eu falando, não tava gravando. Erro de gravação. Até seus pais, ele precisou deixar em um lugar protegido. Davi foi traído algumas vezes por pessoas que corriam para contar ao rei onde ele estava. Davi escreveu sobre sua tristeza. Ele dizia para Deus que era difícil ser perseguido daquela forma. Uma das suas músicas que ele escreveu dizia assim, ó: Oh meu Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me daqueles que me atacam, salva-me daqueles homens maus, livra-me desses assassinos. Oh Senhor Deus, olha, eles estão esperando para me matar. Homens cruéis estão fazendo planos contra mim, mas não é por acaso de qualquer pecado ou maldade que eu tenha feito. Oh Senhor, Deus Todo-Poderoso, vem me ajudar. E Deus o ajudou, tá certo? Vamos deixar outra partezinha para o próximo vídeo. Isso amanhã não, mulher, quinta-feira, não é todo dia não. É quinta, tá certo? E agora vamos para as perguntas, meus amores. Vocês entenderam, né, sobre essa inveja, né, que o rei Saul estava tendo no Davi, né? O rei Saul teve que sentimento por Davi? Inveja. O que o rei Saul tentou fazer contra Davi por 2 vezes? Lançar a lança nele. Muito, foi na parede. Ainda bem que Davi era muito esperto. Peraí, foi isso mesmo que aconteceu. Davi teve que fazer o quê? Depois disso, ele teve que fugir, exatamente. Algumas vezes pessoas se escondem em cavernas, né, isso, meus amores? E agora vamos para mais um Atividade Criativa! Oi, eu vou lhe falar. Não é mole ter 2 pequenininhos que gritam no pé do ouvido. Todas as vezes você tá rindo de novo, meu filho. Tá rindo de novo toda vez. Na verdade de hoje eu irei precisar de usar, né, um batom. E irei precisar também usar a mãozinha de Miguel e a mãozinha de Cecília. Então aqui eu fiz uma marcação, ó, com batom e Miguel e Cecília, né, Miguel e Cecília? Tá a mãozinha marcada, ó. E essa marca, ela irá representar quando a gente aceita Jesus, tá certo? Então Deus, ele é fiel e a sua promessa é verdadeira. Então aqui é uma marca da promessa, tá bom? Mas devemos vigiar para que o pecado, o inimigo, não tente arrancar a promessa de Deus na nossa vida, querendo mostrar o caminho colorido que leva à perdição. Pois se buscarmos o pecado, essa marca da promessa, ela irá desaparecer. Abre a mãozinha, ela vai desaparecer. Tirar. Ela vai ficar assim, se a gente deixar o inimigo entrar na nossa vida novamente. Então essa marca da promessa, sim. Pronto, assim, tá sem a marca da promessa. Porque não dá para habitar o inimigo e Deus ao mesmo tempo. Ou um ou outro, concorda? Quando nos sentimos perdidos novamente e nos arrependemos das enganações do inimigo, a promessa volta para nós. Só que a promessa, ela está agora dentro da mão. Então tem a marca da promessa. Uau, tá vendo, Cecília e Miguel? Tem a marca da promessa na nossa mão. A promessa volta para nós. A misericórdia de Deus se renova sobre a nossa vida. A Bíblia diz-nos que somos filhos da promessa, tal como foi Isaac prometido a Abraão. Somos co-herdeiros com Cristo. Assim aguardamos o cumprimento da promessa, que Jesus voltará para nos buscar, para estar com Ele eternamente. Você crê nisso, Cécia? Sim. Você crê nisso, Miguel? Sim. Exatamente isso. Então dê um amém. Bora dizer um amém. Amém! Exatamente. O Senhor restaurará todas as coisas, fazendo novos céus, nova terra. Não haverá mais morte, dor e sofrimento
Jamais, tá bom? Deus é muito lindo sobre a nossa vida. Gostaram de mais uma atividade criativa, meus amores? Sim! Eu também gostei. E você, Miguel? Sim! E vocês, meus amores de casa, vocês gostaram de mais uma? Não esqueça que temos a marca da promessa sobre nossa vida, tá bom? Se você gostou de mais um vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, pra você que não é inscrito. E deixa o seu like. Deixa o seu joinha, que é muito importante pra saber se os conteúdos estão bem legais no nosso canal, tá bom? É muito importante. Deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares, meus amores. Ô, minha filha, cadê você? Eu também tô sozinha, não. Então, meus amores, muito obrigada por estar conosco até agora. Que Deus abençoe o lar de vocês. Miguel, meu amor, venha pra cá, se aproxime. Isso, vixe, assim mesmo, assim. Um beijo.